Estás na reta final da gravidez e desejosa de conhecer o teu bebê? A tua barriga está grande e tu já não vês os teus pés? Bem-vindo ao clube. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira e este é o podcast da Wells. E hoje vamos falar precisamente sobre o terceiro trimestre da gravidez, o que é que acontece, as alterações físicas e emocionais e como nos podemos preparar para ele e vivê-lo melhor. E para isso trago a Sandra Silva, mãe do Vasco, atriz e influencer. Bem-vinda, Sandra. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É bom rever-vos, não é? Eu também acompanhei aqui um bocadinho desta reta final da gravidez. Sim. E é por isso mesmo que eu também gosto de falar aqui deste terceiro trimestre com os casais, para perceberem as alterações, não é? Porque trimestre para trimestre nós vamos sofrendo aqui ligeiras diferenças, as hormonas também vão sendo diferentes. Sim. E vamos tendo aqui também partes físicas em termos de sintomas ou desconfortos que podem ser ligeiramente diferentes do segundo ou do primeiro trimestre, não é? Tu sentiste isso, uma diferença nos trimestres, Sandra? Senti imenso, consigo mesmo, portanto, dividir as alterações pelos trimestres. No início estava sempre cansada, com imenso sono, o segundo para mim foi incrível. E o terceiro é muito perto do parto, de conhecer o bebê, e voltaram alguns desconfortos do primeiro. Mais cansaço, fiz uma anemia enorme, portanto estava mesmo muito cansada, a barriga também está maior. Exato. As questões de não dormir bem, de ir mais vezes à casa de banho, portanto senti mesmo muitas alterações, imensa azia. Também acontece com a pressão do bebê, não é? No estômago aumenta e a parte hormonal, não é? Nós não podemos safar. Agora, a alimentação também ajuda um bocadinho a aliviar estes desconfortos. Também eu sei que tinhas esses cuidados, mas tinhas assim alguma preocupação mais específica em relação a essa questão da azia? Sim, evitava muito fritos, por exemplo, porque sentia mesmo que quando eram refeições mais pesadas, literalmente caía-me de uma forma mais pesada no organismo, então eu ficava com muita azia. Tive que falar com a minha obstetra, recorrer também à ajuda nesse sentido, e acho que foi assim o pior sintoma do meu terceiro trimestre, porque foi mesmo ao longo de todas as semanas até ao final. Até ao final, pois. O que vale é que depois passa e nós esquecemos rapidamente. Esta questão das insónias que falavas há pouco é muito interessante, porque começa aqui no segundo para o terceiro trimestre, mas no terceiro trimestre fica um bocadinho mais acentuado, não é? Nesta fase também temos aqui picos de prolactina que nos ajudam na produção do leite materno mais à frente no nosso pós-parto, e isso faz também com que tenhamos mais insónias, e isso pode acontecer também devido ao nosso xixi. Estarmos aqui com a bexiga pressionada, e se bebermos muita água antes de irmos para a cama, também ficamos aqui com mais xixi. Acontecia-te Eu isso? sentia imenso isso. Aliás, eu tinha insónias devido à ansiedade, lá está, de estar na reta final, e o Vasco não nasceu assim às 37 ou 38 semanas, nasceu depois das 40, então eu já estava muito ansiosa e, claro, tinha muita vontade de ir à casa de banho durante a noite, e portanto eu não dormia uma noite seguida. Aquela coisa de, quando nascer não vais dormir. Eu digo ao João, não, eu já não durmo uma noite seguida, muito tempo antes dele nascer, porque mesmo evitando beber água no final do dia, era inevitável. Eu tinha sempre que ir à casa de banho, acordava a pensar, quando é que será? Será que é agora? Será que eu vou começar com contrações, por exemplo? E então senti muitas insónias também. E usaste aquelas almofadinhas também para ajudar a dormir? Ajudou-te? Salva completamente, sim. Boa. São boas opções também. Às vezes até mesmo no dia-a-dia, não é? Se nós conseguimos utilizar para algumas posições, ou mulheres que estão em casa, por exemplo, a trabalhar, usar a bola de pilates, não só para o treino e para o trabalho de parto, mas também para aliviar ali um bocadinho a posição, também pode ser importante. Sim, via filmes, séries, estava muito tempo, ou só, por exemplo, a falar com o João, estava muito tempo na bola de pilates, e sentia que ajudava muito à postura e às dores. E essa almofada que falavas, ainda uso hoje em dia para estar mais confortável no sofá a amamentar, por exemplo. É uma coisa que ainda não arrumei, que ainda me faz companhia. Boa, e nós achamos que é muito para bebés pequenininhos, claro que sim, que dá esse apoio, sem dúvida nenhuma, mas também pode ser usado da gravidez e depois até mais tarde, portanto dá para várias etapas da gravidez. Tu falavas há pouco aqui um bocadinho também dos desconfortos e da mobilidade. Tu sentiste que a mobilidade foi algo que te afetou este terceiro trimestre, o tal cansaço que falavas há pouco? Senti que quando passei ali por uma fase de maior anemia, que depois até cheguei a levar ferro endovenoso, aí melhorou imenso. Eu nunca senti falta de mobilidade, eu fiz pilates até ao final, até ao último dia, e durante o trabalho de parto também, e isso foi
foi muito bom porque já fazia antes e fiz a gravidez toda, e eu sinto que o facto de não ter começado, por exemplo, só no final da gravidez ajudou, porque foi acompanhando o crescimento e as transformações do corpo. Então eu senti muita mobilidade mesmo depois das 40 semanas, estava ali impecável neste sentido de mobilidade. Mas o cansaço chegou a afetar muito, e depois de fazer o ferro melhorou bastante, que foi ali um bocadinho antes do Natal. Ele nasce no início de fevereiro, portanto ainda tive 1 mês e 15 dias com imensa mobilidade e energia. Boa. E sentiste também estas alterações a preparar a amamentação, ou seja, o leitinho a sair, os mamilos mais sensíveis, sentiste essas alterações? Sim, senti um bocadinho de colostro a sair ali 2 ou 3 dias antes de ir para a maternidade, portanto não muitas semanas antes, mas ali uns dias antes. Eu fiquei super feliz porque é diferente nós sabermos que vamos ter, e em geral as mulheres têm, mas depois ver, até pedi ao João assim, tira uma fotografia, eu quero ver isto mais tarde, porque acho que é incrível vermos fisicamente aquilo a acontecer. E que está a acontecer e a preparar o que aí vem, não é? E este terceiro trimestre é mesmo isto também, a preparar o que aí vem e o corpo a preparar-se também para o nascimento do bebê e depois para este pós-parto. Mas isto gera aqui um bocadinho de ambivalência, não é? Por um lado eu quero continuar a ficar grávida, mas por outro lado quero muito conhecer o meu bebê. Como é que tu geriste aqui esta parte emocional, Sandra? Então, a última semana foi realmente muito difícil, foi muito desafiante a nível emocional, e isso ditou um bocadinho também do meu pedido para ter uma ajuda no trabalho de parto. Claro. Porque eu sentia-me bastante preparada emocionalmente, e além de conversas com a minha obstetra, tinha e tenho psicóloga com quem falo de vez em quando, doula, então eu sentia-me muito bem preparada emocionalmente, mas depois ali, quando passei as 40 semanas, comecei a ficar com uma ansiedade e comecei a perceber mesmo que, além de toda a preparação que tinha feito, há coisas que nós não conseguimos controlar e prever, e não sabemos como é que o nosso corpo vai reagir. Então ali, a partir das 40 semanas, comecei a dormir ainda pior, além das insónias, porque eu tive muitas contrações de treino. Então eu todas as noites falava com a minha obstetra a dizer, olha, acho que é hoje. E ela, ok, se precisares ir para a maternidade, diz-me. E depois nunca era. E isso, eu acordava de manhã a chorar com uma sensação de frustração. E o João dizia-me, já não estás bem. E realmente aquela última semana já não foi propriamente uma semana de estar a aproveitar. Era mais do género, quando é que eu o conheço? Quando é que o meu corpo vai começar a fazer aquilo que é suposto? Exatamente. Então eu sinto que não tive muita ansiedade emocionalmente, fui super feliz na gravidez e quero muito repetir a experiência. Mas a última semana foi realmente difícil de gerir, e é uma coisa que eu, numa futura gravidez, se tiver essa bênção, quero mesmo trabalhar antes de engravidar, tentar gerir melhor a ansiedade, porque ditou ali um bocadinho nos últimos dias, estava mesmo muito nervosa. Sim, essa ansiedade achas que foi de pressão de outras pessoas ou foi algo mesmo interno teu que tu criaste até dentro de ti? Eu acho que foi mesmo meu, porque ninguém sabia a nossa DPP, só os profissionais de saúde, o João, e nós não dissemos mesmo para não termos essa pressão, mas nós sabíamos, não é? E então estava ali 41 semanas já... Ok, o que é que vai acontecer? E comecei a ficar mesmo, muito ansiosa, e foi ali o único momento em que ninguém é perfeito, não é? E eu pedi mesmo uma ajuda, além de já estar com contrações, mas para tentar acelerar um bocadinho. E essas contrações de treino começaram quando, no teu caso? Às 37. Só às 37, que engraçado. Às 37. Normalmente é ali por volta do segundo para o terceiro trimestre, mas de facto neste terceiro trimestre elas aparecem e são importantíssimas até para ajudar o bebê a virar, para ajudar aqui o útero a preparar-se para o trabalho de parto. O que é que, para quem nos está a ouvir lá em casa e não sabe o que é uma contração de treino, o que é que tu sentiste? Então, queria só dizer uma coisa, que é, se calhar eu até tinha mais cedo, sem dor, e posso não ter percebido, não é? Mas às 37 comecei a ter mesmo com alguma dor. Com algum desconforto, que são chamados pródromos, exatamente, ninguém melhor do que tu para dizer o nome. Aí comecei já a sentir algum desconforto, alguma moinha, e então sentia a barriga mais dura e sentia alguma moinha como se fosse a altura da menstruação. E comecei logo a ter também dores na lombar. Portanto sentia tanto na barriga como na lombar. Provavelmente aquelas de treino anterior que falámos, tu até se calhar sentiste, mas pensaste que era o Vasco a mexer ou um rabinho a empinar, porque elas são muito características
ficas nessa fase de sentir só uma zona da barriga ali um bocadinho mais dura, empinada, mas depois passa, são indolores, e se for beber uma aguinha, mudar de posição, fazer xixi, elas normalmente passam nesse sentido. Quando estamos em trabalho de parto, elas não passam, e aí já temos contrações tendencialmente mais regulares e mais intensa, e isto acontece tudo neste nosso terceiro trimestre. Sandra, tu tens estado aqui a falar num ponto comum que é o apoio do João. Como é que aqui o companheiro pode também ajudar, companheiro ou companheira, neste terceiro trimestre que é tão exigente para o nosso corpo? Sim, eu sinto que o que ajudou mesmo realmente foi o João estar presente desde sempre. Ou seja, não só no terceiro trimestre, ou seja, eu excluí-lo e depois dizer, olha, agora afinal até preciso de ti. Não, nós fizemos pré-conceição e tivemos muito tempo a informar-nos, a perceber que pais queríamos ser, várias coisas, então tivemos neste caminho juntos desde muito cedo. E por isso eu sinto que eu e o João já estávamos muito conectados e estávamos os dois a viver a gravidez de uma forma nunca igual, obviamente, até pelas questões físicas, hormonais, etc. Mas ele estava muito ligado a mim e todas as consultas, o curso que fizemos contigo, o João sempre esteve presente. E então ajudava-me imenso. Por exemplo, tive os pés inchados, pedia-lhe à noite, era Netflix e uma massagem nos pés. Ou usava imenso um saco que eu tenho de sementes, ainda hoje uso, porque lá está, é daquelas coisas que nós percebemos que funciona tão bem que depois mantemos no para várias coisas, não é? Exatamente. Então pedia muito esse apoio ao João. Ou, por exemplo, no final da gravidez já não me conseguia calçar. Assim, coisas mais... aspectos que conseguimos falar de forma mais real. E então eu sinto que ele esteve muito presente nessas alturas. Quando eu tive a anemia, ele também foi comigo ao hospital, quando eu precisei de fazer a intervenção. E portanto, nesses aspectos eu pedia muito o apoio do João. Sei que nem sempre é possível, não é? Certo. Mas felizmente nós conseguimos que ele estivesse presente e que me ajudasse bastante. Claro, isso é ótimo, até para a conexão, para o que aí vem, não é? E com o vosso bebê. E tu achas que, em termos aqui de terceiro trimestre, o que é que para ti foi mais desafiante? Já falaste aqui desta questão emocional, mas a nível físico, o que é que tu achaste que foi para ti o mais desafiante deste trimestre? Sim, eu senti, eu fiz um barrigão, como eu costumo dizer, e adorei, sempre me imaginei assim, grávida. Claro que senti alguma pressão e portanto até usei uma cinta que me ajudava muito. Tipo uma faixa? Exatamente, não é cinta, desculpa, sim, uma faixa que me ajudava muito quando era, por exemplo, para fazer uma caminhada maior ou para estar mais tempo em pé, fora de casa. Já senti esse desconforto que no segundo trimestre não sentia. Certo. E portanto no terceiro senti essa grande alteração, então tentava não estar muito tempo de pé, não estar muito tempo fora, e a faixa realmente ajudou imenso. Mas assim a nível físico, além dos pés inchados, que também não era muito agradável para estar muito tempo fora, assim a nível físico eu acho que não... Eu sentia mesmo bastante bem, com muita mobilidade. Acho que foi mais o psicológico. Que depois é assim, também senti mais vontade de me recolher. Também estava frio, porque eu passei o último trimestre ali, novembro, dezembro, janeiro. Não tinha tanta vontade de sair. Tinha mais vontade de ficar em casa, recolhida. E a gravidez também pede um bocadinho disso, não é? Dessa introspeção, de pensarmos, como tu estavas a dizer, que pais queremos ser, não é? E recolher a informação, e vocês foram bastante ativos nesse sentido. Houve assim algum sinal de alarme que tu já sabias na gravidez, que tinhas que ter atenção, que se acontecesse tinhas que ir logo para a maternidade? Olha, diria que não. Porque lá está, não me chegou a arrebentar a bolsa em casa, nem nada do género, portanto diria que não. Eu comecei mesmo com contrações mais regulares, e então fui fazer CTG normal, e já tinha pedi para ver a dilatação, porque eu lá está, estava muito ansiosa, então eu não conseguia estar em casa só à espera, e realmente não tinha muita dilatação, acho que tinha um dedo para dois, e então pedi realmente se era possível darmos uma ajuda, porque eu já não dormia há 3 noites. Pois, já era um desgaste muito grande, e eu pedi mesmo uma ajuda, e aí fui para a maternidade, e então foi na maternidade que depois rebentou a bolsa e tudo mais. Portanto em casa eu não tive assim nenhum sinal de alarme. Sei um bocadinho de
rolhão, mas eu também Ok. sabia que não eram indicadores à partida, não é? Que temos que ir... Sim, para quem nos está a ouvir lá em casa e não sabe o que é o rolhão, Exato. o rolhão mucoso é um mucozinho que o nosso colo do útero vai produzindo ao longo da gravidez e que neste terceiro trimestre, mais perto ali da altura do parto, pode ir saindo. Ele é assim muito viscoso, amarelado e às vezes pode vir com um bocadinho de sangue. Se vier muito ensanguentado, claro, é um sinal de alarme. Aliás, tudo o que seja perda de sangue na gravidez é para ser avaliada e perceber o que é que se passa, não é? Mas pode ir saindo, há senhoras que veem, há outras que não notam nada de diferente. Isto é uma experiência tão individual e tão específica, mas tu notaste o teu rolhão. Eu notei. Exato, eu sentia que estava muito atenta aos sinais. Por exemplo, quando tinha alguma dor mais pélvica, também era uma coisa que eu falava com a minha obstetra: olha, tive esta dor, ou com a fisioterapeuta pélvica, o que é que será que isto é? Pode ser um tendão a esticar. E eu, ok, então está tudo bem, não preciso ir ver. Eu sentia-me realmente muito ligada e o recolher-me acho que também me ajudou muito nesse sentido. Qualquer sinal que o meu corpo dava, o colostro, qualquer coisa, eu tentava logo perceber, ok, isto está bem, não está, é preciso fazer alguma coisa. Isso é bom nós estarmos atentos e conectarmos para percebermos estes sinais de alarme, não é? As tais perdas de sangue, as perdas de líquido, porque pode acontecer a qualquer altura deste terceiro trimestre, isto pode acontecer. Às vezes achamos que só acontece quando estamos em trabalho de parto, mas não, pode romper a bolsa antes de entrarmos em trabalho de parto, portanto não sabemos o que é que nos vai calhar, não é? Contrações, como eu disse, regulares, intensas, pode ser um sinal que qualquer coisa está a começar e como nós sabemos, até às 37 semanas os bebés são prematuros e aí convém ir ver o quanto antes. Depois das 37 até convém esperar um bocadinho e não ir logo a correr para a maternidade, mas também há timings definidos e que nós falamos e explicamos isto também aos casais de quando recorrer à maternidade. E depois outros sinais que eventualmente possam acontecer, dores de cabeça muito intensas, inchaços súbitos em todo o corpo, não só nas pernas, que é muito característico neste terceiro trimestre, não é? Mas em todo o corpo, associado, por exemplo, à diminuição da frequência urinária, ou seja, fazer menos xixi, também pode ser um sinal de alarme. Comichão nas mãos ou na barriga, pois muito eu intenso. ouvi falar no final. Sim. Também pode ser um sinal de alarme e, claro, febre, algum mal-estar, tudo isto que possa, enfim, criar alguma situação que tem que ser vista pelo profissional de saúde também é bom para as meninas saberem que têm que ir recorrer a alguém para ver. Vómitos, diarreias, qualquer coisa assim que fuja do contexto. E eu acho que é ótimo falar nisso e termos a informação, porque uma das coisas que eu sinto que causa mais ansiedade e medo é não saber. Exato. E então acho que sabermos os sinais de alarme, mesmo que façamos uma lista, por exemplo, eu tinha listas afixadas na parede da sala. Adoro. Chamei-me louca, mas eu tinha listas, contactos, tinha tudo. Então eu sinto que o saber tudo ajuda muito a não ter será que isto é? Não, já sabemos, se aquilo acontecer, aquilo é um sinal. E a quem recorrer, não é, Sandra? É muito importante. Tinha lá o teu número. Porque estamos muito, muito seguras também do que acontecer, onde é que eu vou pedir ajuda, será que, para não irmos assim a correr às urgências, que às vezes há motivo de urgência, não é? Por exemplo, estou-me aqui a lembrar, uma mãe que não sinta o bebê mexer neste terceiro trimestre, é importante ir avaliar, não é? Porque nesta fase as mães acham, o bebê também está maior, já não tem tanto espaço, já não mexe, não é bem assim. Isto também é outro dos grandes sinais de alarme e aqui se eu tiver alguém para recorrer para falar, poupo aqui muitas intercorrências e até situações mais complexas de gerir para a mãe e para o bebê, portanto é mesmo muito, muito importante. E ainda nesta fase de terceiro trimestre, Sandra, falámos aqui desta adaptação emocional para o que aí vem, que na verdade só depois do bebê estar cá fora é que realmente, não é? Há aqui esta adaptação ao bebê e à vida com o nosso bebê cá fora, mas há aqui também uma necessidade nossa, provocada pelas hormonas, de preparar tudo. Este síndrome do ninho, que já falámos também em episódios anteriores da mala da maternidade, da mulher querer arrumar tudo, organizar tudo. Tu sentiste isso também? Eu senti um bocadinho, sim. Confesso que até começou no segundo trimestre. Sim. E eu obriguei o João a comprarmos algumas coisas extremamente cedo, entre aspas. Eu dizia, João, não, no final eu vou estar super cansada, nós temos que fazer isto agora. Então, por exemplo, a cómoda do Vasco montámos no segundo trimestre, porque eu disse, olha, se calhar no terceiro eu já nem consigo ajudar. Pois. Portanto, nós temos que fazer isto mais cedo. As roupinhas, troquei imensas vezes as coisas de sítio, assim, não, acho que isto fica melhor assim. Não, afinal, acho que ainda precisamos não sei do quê. E, portanto, sentia muitas vezes isso, que estava simplesmente no sofá e lembrava-me, não, eu tenho que ir arrumar, eu tenho que ir ver se faltam toalhitas, eu tenho que ir... E, portanto, eu senti, e
e lá está, faz parte, não é? Faz parte, exato. E é giro sentir essa vontade, não sabemos bem de onde é que vem, de querer preparar coisas para uma pessoa que ainda não conhecemos, mas que já parece que faz tanto parte, não é? Sim, É parece giro. que fez sempre parte da Sim. nossa vida, é uma coisa mesmo incrível. Sim. E tu também aqui nesta questão da preparação da casa envolveste bastante o João e conseguiram então organizar as coisas do segundo para o terceiro trimestre. Não deixaste Sim. nada para a última da hora? Claro que deixei, não é? Claro que deixei. Mas coisas mais pequenas. Se calhar comprávamos mais um pacote de fraldas. ok. E portanto, as coisas assim, a cómoda, por exemplo, assim, essas coisas, roupinhas, lavar, tirar etiquetas. Sim. Fiz ali do segundo para o terceiro mesmo. Ok, sentiste também com mais energia e portanto... Acabei se calhar início do terceiro. E por um lado acho que fiz bem em seguir esse meu instinto, porque depois estive tão cansada de estar com a anemia que então se tivesse mesmo deixado para o final, se calhar não teria corrido tão bem. Sim, ou podia não ter rendido tanta coisa, Exato, não é? sim. Nesse curto espaço de tempo. Sim. Sandra, e tu também nesta relação nesta questão de preparar as coisinhas, tu preparaste também este teu regresso a casa no pós-parto, também foi planeado aqui neste terceiro trimestre? Sim, foi muito. Eu acho que a rede de apoio no pós-parto era uma das coisas que mais me fazia, que mais me tirava o sono até durante a gravidez. Era uma coisa que eu falava muito com o João, falava muito com a nossa doula. Eu dizia, mas o que é que eu peço às pessoas? Mas como é que vai ser quando aquela pessoa quiser visitar e eu só me apetecer dormir ou não querer estar com ninguém? E então preocupava-me muito como é que ia ser, porque ouvimos falar tanto do pós-parto, não é? Sim, sim. Mas é uma realidade que não conhecemos, só quando chegamos lá é que temos a noção. Então sim, fiz refeições. Por exemplo, quando fazíamos alguma refeição, às vezes fazia a mais e congelava. Fizemos umas compras maiores também. Pedimos a amigos ou a pessoas que depois fossem visitar, olha, se calhar na altura vamos ter que pedir um pacote de fraldas ou vamos ter que pedir uma refeição ou qualquer coisa do género. O João optou por tirar também a licença em vez de tirar eu e, portanto, isso também foi uma das coisas que fez parte do nosso pós-parto e de saber que ia ter muito apoio dele, quase 5 meses. Foi bom. Do João a 100% connosco e foi muito bom. E preparámos assim, Ótimo. tentar ter rede de apoio, ter pessoas que podiam ajudar. Isso é muito foi importante, muito bom. sim. Sandra, e assim para terminar, qual é o teu último conselho para quem está a viver este terceiro trimestre e está-nos a ouvir lá em casa? Então, eu diria para confiarem muito no processo, muito no vosso corpo, no bebê, que seja qual for o parto, que o vosso corpo vai ser capaz, para ligarem muito à vossa intuição e fazerem aquilo que sentirem que é preciso. Se for preciso dormir, é dormir. Se for uma caminhada, é uma caminhada. Porque às vezes há muita pressão. Tens que andar todos os dias. Não, tens de dormir enquanto o bebê não nasceu. Não, tens que fazer aquilo que sentires, e eu acho que se fecharmos os olhos e estivermos conectadas connosco, o nosso corpo diz-nos se quer ir andar, ou se quer só estar no sofá, ou se quer só ir jantar fora com a companheira, companheiro, namorado, seja quem for, amigos. E portanto é seguirem a vossa intuição, acreditarem, partilharem aquilo com as pessoas, se quiserem ou não. Ninguém tem que saber se estão na maternidade, se estão... Fazerem aquilo que vos fizer mais sentido, tratarem de vocês. Eu fazia massagens a gravidez toda, drenagens mesmo, e ajudava muito. Era assim um momento alto da semana. Tratava de mim, da minha pele, sei lá, fui fazendo aquilo que o meu corpo precisou e senti-me em muita tranquilidade por ter sempre dado ouvidos ao meu corpo e portanto não senti culpas. Senti que ia fazendo aquilo que o meu corpo pedia e acho que isso é muito bom, portanto confiem que vai dar certo. Sim, exatamente. E até falaste aqui da questão das massagens, nós também temos um episódio sobre isso, que é muito importante ter este timing só para nós, este tempinho de conexão, às vezes com a massagem do períneo, ou ir mesmo a uma massagem, ou pedir ao companheiro ou companheira para nos fazer esta massagem. Por exemplo, quem sofre muito dos inchaços, que no terceiro trimestre pode ficar um bocadinho mais nas pernas exacerbado, usar as meias de compressão, ter aquele momento mesmo, olha, vou colocar a meia, agora vou olhar para mim, vou ter este tempo para olhar e reconhecer este corpo que está a mudar e que vai em breve entrar aqui nesta maratona que é o trabalho de parto, não é? E portanto acho que isso também é importante e colocar aqui os companheiros também a viverem esta reta final também é importantíssimo. Querida Sandra, muito obrigada pela tua presença. Obrigada eu. Foi um prazer rever-vos. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas para a semana temos um novo episódio também com novos convidados e temas, porque já sabes, nunca estás sozinho nesta aventura da maternidade. Não se esqueçam de subscrever também o canal da Wells e seguirem-nos nas redes sociais, onde nós partilhamos várias dicas e informações de produto para vocês e para os vossos bebés. Já sabem, eu volto para a semana. Um beijinho!
Tchau.